Presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o nobre deputado Daniel Marques a assessoriar os trabalhos da mesa e fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente sempre. Deputada Asnida Errore. Deputada Asnida Errore, ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Zé Edmar Cordeiro. Presente. Deputado Miquéas Paz. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deputados. 4, 8 deputados presentes. Portanto, a quórum. Encontra-se 8 deputados presentes. Portanto, há quórum para discussão. Comunicado de líder. Confiro o deputado César Lacerda. É o primeiro inscrito. Deputado César Lacerda, é o primeiro inscrito, comunicado de líder. Eu posso falar aí? Senhor presidente, senhores deputados, o deputado Daniel Marques me pediu que desse apoio ao projeto dele para que houvesse a isonomia e também com a Câmara Legislativa, a Câmara Federal. Senhor presidente, a pedido das assessorias parlamentares nessa casa, eu queria sugerir ao deputado Renato Rainha que ajudasse no sentido de que houvesse a isonomia, que nem se fosse por baixo. Se nós não pudermos aumentar, para que todos ficassem igualados por cima, nós vamos abaixar o salário dos protegidos para que haja uma isonomia por baixo. Obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha.
Senhor presidente, nobres deputados, servidores desta casa na galeria, me parece que houve muita distorção naquilo que se pretendeu ontem que esta casa votasse no tocante ao projeto de resolução 67 de 1996, de autoria do deputado Daniel Marques, e cujo requerimento de urgência foi assinado por 22 deputados distritais. É bom que se esclareça, para que toda a população saiba e que a imprensa também tome conhecimento, que os servidores desta casa não estão buscando um reajuste, não estão buscando um aumento de remuneração. O que os servidores dessa casa estão buscando é uma isonomia na gratificação de atividades legislativas, na GAL. Por que eles estão buscando esta isonomia? Porque das diversas categorias funcionais desta casa, ou seja, do assessor legislativo, do assessor técnico, do assistente técnico, do assistente legislativo, do auxiliar de administração e do agente de apoio, apenas o assessor legislativo possui a GAL no patamar de 200%. Os demais servidores das outras categorias que acabamos de mencionar possuem a GAL, a gratificação de atividade legislativa, no patamar de 150%. Hoje, o elemento norteador da diferenciação da remuneração do servidor público não é a gratificação, e sim o vencimento. O que tem se procurado em todas as unidades da federação, na União, nos estados, no município, e a gente espera que aqui no Distrito Federal também seja assim, e que o exemplo seja dado pela Câmara Legislativa, é que haja uma unificação, uma isonomia das gratificações. E esta casa, que como eu disse ontem, é tão benevolente muitas vezes em fazer leis e mais leis, beneficiando a população, que não está errado, está correto, esta é a nossa função, eu acho que estaria sendo hipócrita se também não fizesse uma lei que beneficiasse com justiça os servidores desta casa. Por isso eu ocupo mais uma vez essa tribuna, como líder do Partido Liberal, para fazer um apelo ao senhor presidente desta casa, para que coloque ainda hoje, se possível, em sessão extraordinária, já que, segundo me informou, o regimento impede que se coloque na sessão ordinária. Tantas sessões extraordinárias já fizemos. Precisamos fazer uma para homenagear esta casa com um trabalho legislativo. Então eu faço esse apelo para que esta sessão legislativa seja convocada para hoje, logo em seguida esta sessão ordinária, a gente tem essa sessão extraordinária para votar o requerimento assinado por 22 deputados distritais, solicitando urgência, eu estou concluindo, senhor presidente, solicitando urgência ao projeto de resolução 67, de autoria do deputado Daniel Marques. Agora, nem me venha dizer que o projeto de resolução 67 atenta contra o regimento interno, porque não é verdade. Em nenhum momento o regimento interno usou a palavra privativa ou exclusiva para dizer que a iniciativa do projeto de resolução nesse sentido seria da mesa. Ele diz apenas que, especialmente, a mesa pode fazê-lo, mas isso não quer dizer exclusivamente. E como a lei não contém palavras inúteis, certamente cada um dos... Estou concluindo, senhor presidente. Cada um dos deputados distritais desta casa tem também a prerrogativa e a competência para apresentar esse projeto de resolução, o que foi feito. Está faltando simplesmente, senhor presidente, vontade política de colocar em votação. E eu entendo que a vontade política da mesa, ela deve se ater à vontade política da maioria dos parlamentares. E a maioria esmagadora, ou seja, 22 deputados assinaram o requerimento de urgência. Então já está demonstrado que esta casa quer essa isonomia, que é justa, que é moral e que é legítima. Por isso faço esse apelo, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, ainda em comunicado de líder, deputado João de Deus. Ausente. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Para falar em lugar do Luiz Estevão, pelo PMDB, deputado Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, funcionários desta casa, alunos do Colégio Marista em visita a esta casa, professores que acompanham os alunos,
Meus amigos, eu antes de tudo devo aqui corrigir até uma dificuldade que houve ontem, por eu não ter me pronunciado em apoio aos servidores desta casa e apoio ao sindical, em virtude das inscrições. Só fui chamado por último, onde já tínhamos retirado o quórum da sessão. Mas eu seria injusto se não ocupasse a tribuna aqui hoje, em nome do PMDB, para fazer um testemunho. Participei de 3 comissões parlamentares de inquérito. Com certeza, as 3 comissões que mais lutaram dentro dessa Câmara, sem demérito nenhum às outras. Participei da grilagem da terra, das drogas e da prostituição infantil. E posso dizer com segurança que eu nunca vi tanta dedicação, tanta seriedade como os funcionários dessa casa, mesmo sabendo da incerteza do recebimento de suas horas extras, de suas gratificações, ou das dificuldades devido ao horário e do transporte. Isso estaria cometendo uma grande injustiça se não fosse o primeiro aqui a testemunhar, em nome do todo o PMDB, a favor desses funcionários. Queria aqui também registrar o seguinte, que talvez não tenha ficado claro ontem. Ontem, durante o discurso do deputado Odilon Aires, nós, da bancada do PMDB, havíamos tomado uma decisão e chegamos a comunicar aquele deputado e ele chegou a fazer um anúncio, mas no final do seu discurso. O PMDB fecha a posição em defesa deste pleito dos funcionários dessa casa, votando a favor, tanto na mesa, onde tem representação, quanto no plenário, sendo o caso. Queria também manifestar estranheza devido ao teor da nota emitida pelo presidente da casa, por um simples motivo. É invocado uma dificuldade, o que ocorre em outras áreas fora desta casa, para o não pagamento da isonomia. Meu Deus, isso não é aumento. O próprio deputado Rainha foi muito feliz. Isso é uma questão de isonomia. É uma correção de uma injustiça. Não é aumento. Então não é o fato de se invocar dificuldade em outras áreas para não cumprir uma justiça aqui dentro, para não resgatar uma justiça dentro desta casa. Queria também alegar o seguinte, queria registrar aqui, bonita a atitude dos funcionários, muito bonita, por quê? Graças a Deus merece reconhecimento, porque o que nos assusta é que em outras áreas, fora desta casa, que estão alegando não pagamento por dificuldades, estão ficando quietos. Quando que em governos anteriores, se justificasse dificuldade de dinheiro para pagar funcionário, eram chamados de incompetente. E o que está acontecendo agora, meus amigos? Vamos em seguinte, vamos buscar meios para honrar os compromissos e, principalmente, preservar a justiça. Obrigado. Estão presentes na galeria os alunos da 5ª série do Colégio Marista, 1º grau, Asa Sul, acompanhado pelo diretor pedagógico, professor Clarindo Bravin, pelas professoras Maria Amada B. Silva e Virgínia de P. Oliveira. Sejam bem-vindos a essa casa. Com a palavra, a deputada Maninha. Ausente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, funcionários nas galerias. Senhor presidente, me permita me reportar aos idos de 89, quando eu era presidente da Associação dos Servidores do GIPOD, e naquele momento, 3 empresas foram extintas e 1.000 servidores mandados embora. E ninguém acreditava na nossa vitória.
E os servidores se organizaram, se mobilizaram e nós conseguimos essa grande vitória para os servidores. Eu estou dizendo isso, senhor presidente, porque se os funcionários aí na galeria não se mobilizarem, não se organizarem até as últimas consequências, exercendo o legítimo direito de pressionar todos os parlamentares desta casa, porque nós fomos eleitos para atender os diversos segmentos do Distrito Federal. E nada mais justo de que atender aqueles que estão servindo esta casa, que são os servidores desta casa. Eu lamento, senhor presidente, eu lamento ter que dizer aqui, e eu gostaria que o presidente Magela estivesse aqui presente. Onde é que está o presidente desta casa, que tenta jogar a opinião pública contra os servidores desta casa? Na medida que o deputado Magela esteja jogando a opinião pública contra os servidores, está jogando contra a própria Câmara Legislativa. E se o presidente Magela não tem condição de atender a manifestação aqui dos servidores, de 22 parlamentares, ele só tem uma coisa a fazer: renunciar. Ele só tem uma coisa a fazer: renunciar à presidência desta casa. Ainda bem que o presidente Magela acaba de assumir. Senhor presidente, senhor deputado, o tempo. Me permita mais, senhor, igual o tempo do meu antecedente. Mais um minuto a Vossa Excelência. Finalizando, senhor presidente, eu quero dizer a vocês aqui, servidores desta casa, que vão até as últimas consequências. Porque o que está em jogo aqui, já não é mais um direito de vocês, não. O que está em jogo aqui é o desrespeito a 22 parlamentares. 22 parlamentares que aprovaram o requerimento. E o senhor presidente da Câmara Legislativa, de uma forma discriminatória, de uma forma ditatorial, está impedindo a livre manifestação dos parlamentares desta casa. E eu não estou apelando ao deputado Magela, não. Nós estamos exigindo do deputado Magela que atenda os servidores desta casa. Passo a presidência ao presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela. Acabou o comunicado de líder? Já acabou. Tendo concluído o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, companheiros servidores desta casa que estão nas galerias, companheiros da imprensa, venho aqui nesta tribuna reforçar as palavras do meu líder, deputado Marcos Arruda. Não iremos votar nada nesta casa enquanto não for apreciado a questão dos servidores dessa casa. Esse é o nosso posicionamento. Estamos fechados com essa situação. Servidor tem que estar em primeiro lugar e não em último, porque é vocês que fazem essa casa movimentar. É vocês que fazem essa casa ter a dignidade que tem por aí fora. Então devemos, nós parlamentares, respeitar a luta de vocês. Então contem com o nosso apoio, contem com a bancada do PSDB. Senhor presidente, quero aqui também fazer uma manifestação de preocupação. Mais uma vez, Samambaia está entregue à politicagem do doutor Paulo César, delegado titular daquela DP. Infelizmente, eu subo nessa tribuna aqui para falar sobre isso. Esse delegado vem hoje nas páginas dos jornais acusar a Polícia Militar de que ela não está fazendo o seu papel, de que ela não está cumprindo com o seu policiamento preventivo nas ruas, e que a sua polícia local está cumprindo. Esse delegado vem aqui nos jornais mentir e dizer que em Samambaia se teve 80 homicídios, que na realidade, segundo levantamentos que nós temos aqui, não passaram de 20 homicídios. Esse delegado vem dizer aqui, a Polícia Civil acusa a Polícia Militar de não patrulhar as ruas de Samambaia. Está aqui no jornal. Eu quero saber se essa palavra é da Polícia Civil mesmo, se a Polícia Civil como instituição está falando isso, da Polícia Militar, ou se é apenas umas palavras impensadas desse delegado. Como também ele diz aqui, o trabalho preventivo da Polícia Militar não vem sendo executado, o que sobrecarrega a delegacia, reclama ele. É a primeira vez que nós vemos, nessa história de Brasília, segurança pública, um delegado vir e querer botar lenha na fogueira nesse sentido da segurança pública. Ele está querendo comprar uma briga que não tem competência, que não é homem para comprar essa briga. Ele não sabe o poder que a Polícia Militar tem aqui em Brasília. E eu disse isso dentro do quartel para acalmar os ânimos dos companheiros da companhia que queriam invadir aquela delegacia. E nesse dia estava eu, o deputado João de Deus, tentando acalmar os ânimos da corporação. Agora eu vejo que esse delegado não está querendo apaziguar os ânimos. Não está preocupado com a questão da segurança pública de Samambaia. Ontem mesmo, senhores parlamentares, foi realizada uma operação de desarmamento em Samambaia. Fui para lá de noite acompanhar essa operação de desarmamento até o seu desfecho, por volta de meia-noite, 1h da manhã. E somente estava nessa operação a polícia Militar, com várias viaturas, com vários homens, a cavalaria. Está aqui os dados estatísticos da operação de ontem. Armas apreendidas de ontem, de terça-feira, ou seja, a Polícia Militar de Samambaia está nas ruas. E vem esse delegado, doutor Paulo César, querer dizer que a Polícia Militar de Samambaia não está cumprindo com o seu papel. Mas por que isso? Porque ele é contra a tese da polícia comunitária. Ele é contra, porque ele não é favorável à polícia comunitária, que o governo tem tentado implementar. Então, quero deixar aqui mais um recado, como nós dissemos naquela companhia e na imprensa. Nós não queremos radicalizar com esse delegado. Queremos que o governador, o secretário de Segurança Pública, tome uma posição em relação a esse delegado que está querendo guerra naquela cidade. Nós não queremos ver troca de tiros como já houve da Polícia Militar com a Polícia Civil.
Mas se for preciso, senhor presidente, se esse delegado não se enquadrar como profissional que o é, porque tem esse comportamento, porque já foi pego em coisas erradas pela própria Polícia Militar. E é por isso que ele tem raiva da Polícia Militar. Quer descontar o seu erro que ele cometeu, porque foi a Polícia Militar que o prendeu há vários anos atrás, e vem agora com revanchismo. Se for preciso, nós vamos dar voz. Eu, deputado João de Deus, que eu tenho certeza, nós vamos dar voz àquela companhia, que a voz deles é querer invadir aquela delegacia. E se isso acontecer, senhor presidente, vai ser o caos de Samambaia. E quem perde é a população. E para terminar, servidores, estamos com vocês. Se não for apreciado o projeto de vocês, vamos tirar o quórum. E nada vamos votar enquanto não for decidido a questão de vocês. Concedo a palavra ao deputado Asli Derrore. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria inicialmente de dar a minha saudação aos próprios servidores desta casa, pela forma como que tem construído essa relação em defesa da dignidade e do compromisso com a isonomia. Eu acredito que o princípio da isonomia é um princípio de justiça e realmente temos de encontrar um momento e fazê-lo para que a sociedade entenda. E eu lamento que muitas vezes esta casa, ao discutir os problemas dos servidores públicos, tenta, e em particular desta casa, tenta colocar a sociedade contra os servidores. E nós parlamentares não podemos acolher este princípio, até porque hoje fui indagado e houveram algumas pessoas que perguntaram pelo telefone se um médico iniciando a sua carreira com R$1.000 era justo em relação a um concurso para vigilantes de R$2.000. Então, esse tipo de situação constrangedora temos sido colocados com certa frequência, e eu creio que nós temos de ter clareza qual é o método e o princípio que nós defendemos e a razão, inclusive, de estarmos aqui. Mas, senhor presidente, eu gostaria de trazer a essa casa uma colocação de fundamental importância, que foi o cenário traçado no final da semana passada e no início dessa semana acerca do setor de oficinas de Santa Maria. Acontece que em Santa Maria existe uma organização de oficineiros que há muito reivindica a implantação do Prodecon em Santa Maria, que há sem dúvida uma dificuldade em função da cidade não ter sido ainda registrado, em particular em função do litígio existente das terras públicas com terras particulares nessa região administrativa. Eu quero deixar aqui em pauta nesta casa a reivindicação do setor de oficinas de Santa Maria, até porque alguns têm conseguido implantar naquela localidade sem obedecer o princípio do Prodecon e sem obedecer o princípio da licitação. Então é fundamental que o governo do Distrito Federal, como inclusive já negociou, haja visto até de forma documental, já deixou os termos da negociação com o setor de oficinas de Santa Maria, para que de fato seja implantado de uma forma democrática, de uma forma transparente, de uma forma comprometida com aqueles oficineiros de fundo de quintal, como são conhecidos na região de Santa Maria. Eu gostaria aqui de registrar a atitude digna, responsável do secretário de Indústria e Comércio, que lá esteve negociando diretamente com os oficineiros de Santa Maria, até que pudesse encontrar uma solução definitiva, ou pelo menos que apontasse um caminho que viesse equacionar definitivamente o problema do setor de oficinas de Santa Maria. Por isso eu deixo nesta casa o registro dessa matéria, porque entendo que é da maior importância nós criarmos condições para a implantação de emprego e condições de trabalho, em especial nas regiões administrativas respectivas.
Portanto, senhor presidente, sem maiores delongas, eu gostaria aqui ainda de deixar registrado o meu posicionamento acerca da questão do plano diretor de ordenamento territorial. Eu acredito, senhor presidente, que quando nós, de forma sensata, ponderada, no mês de julho, assumimos o compromisso de transferir a votação do PDOT, eu tinha a percepção de que no mês de agosto e no mês de setembro intensificariam as discussões com a sociedade civil. Entretanto, poucas iniciativas houveram, haja visto que esta casa promoveu um grande debate e o deputado Cafu, em particular, na Universidade de Brasília. A par disso, não tenho conhecimento de outro debate. Portanto, eu acho que delongar a votação do PDOT é um prejuízo para a sociedade, em particular para aqueles que estão aguardando equacionamento dos seus parcelamentos para dar continuidade à construção das suas respectivas residências e atividades industriais. Cito aqui, por exemplo, o setor de Vicente Pires, expansão de Samambaia, que já há em curso uma grande negociação para que seja encontrado uma fórmula de solução para aquele problema que está, inclusive, designado na forma de uma emenda que foram elaborados com o conjunto de parlamentares. Senhor presidente, muito obrigado, são essas considerações. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipeno. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros alunos da 5ª série do colégio... Ah, não, já saíram. Lamentavelmente, porque eu gostaria que eles continuassem aqui para ver de que maneira se exercita a democracia. A democracia é isso. Democracia é barulhenta, a democracia, ela realmente é um ser vivo, ela é uma coisa viva, é uma força viva, e que realmente todos nós tomamos conhecimento da existência dela. E é através desse tipo de embate, através da discussão, do aplauso e da vaia, que todos nós, parlamentares, podemos corrigir nossos números, nossos rumos, verificar se estamos na direção certa e, enfim, refletir aqui dentro aquilo que o povo do Distrito Federal deseja. E dentro dessa ótica, duas manifestações se fazem importantes. A primeira delas, pedir aos parlamentares, aos funcionários da Câmara Legislativa e a toda a população do Distrito Federal que compareça no próximo domingo, dia 15, às 15 horas, na 106 Sul, para tomar parte na caminhada contra a violência do trânsito. Essa é uma daquelas manifestações que nós precisamos ter em mente que a nossa cidade precisa fazer. É muito importante que a nossa população vá às ruas, toda vez em que um tema sobrepujar qualquer outra questão e se tornar necessária a manifestação unânime dos brasilienses, a fim de sensibilizar não só governos e governantes, mas também os demais participantes da sociedade, porque entendemos que uma questão como essa e como outras só será resolvida com o efetivo engajamento de toda a nossa comunidade. E a outra questão é a questão do problema e da injustiça cometida na Câmara Legislativa contra os servidores que hoje, mais uma vez, ocupam essas galerias para defender seus direitos. Nós não estamos aqui para procurar culpados. Nós estamos aqui para procurar encontrar o caminho da solução. Vejo aqui a nota oficial distribuída pela presidência da Câmara e quero manifestar aqui alguns reparos que é meu dever fazer sobre a mesma. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui sobre a questão de dizer que a Câmara Legislativa é um oásis. Do ponto de vista do funcionalismo, que não tem reajuste de salário desde janeiro do ano passado, não entendo que a nossa Câmara Legislativa possa ser um oásis. Porque o salário recebido pelos servidores é um salário que acompanha todos eles desde a época que fizeram seu concurso. Porquanto, quando vieram para a Câmara Legislativa, vieram na expectativa de um determinado nível de remuneração. E, portanto, a não terem há 1 ano e 10 meses reajuste de seus salários, nem sequer equiparando ao que aconteceu com a inflação nos últimos 20 meses, é evidente que não podemos considerar que eles vivam no oásis, e sim,
que estejam, como todos os servidores do Distrito Federal e da União, sofrendo da mesma inclemência desse deserto de reajuste em que se tornou a vida do funcionalismo nos últimos tempos. Quero também discordar quando se diz aqui que essa discussão expõe o poder legislativo ao desgaste daqueles que são adversários da democracia. Ora, o que expõe é a falta de discussão. Parece que em determinados momentos as pessoas têm saudade daquele tempo em que não se discutia. Naquele tempo em que se calavam as pessoas porque parece que o nosso país preferia o silêncio dos cemitérios, o silêncio das baionetas, a manifestação espontânea de todas as pessoas. O que nós estamos vendo aqui, senhor presidente, não desgasta a Câmara Legislativa e não desgasta também o seu mandato como presidente. O que nós estamos vendo aqui é a manifestação de servidores que se sentem injustiçados e encontraram, entre muitos parlamentares desta Câmara Legislativa, o eco e a ressonância de suas reivindicações. Mais do que isso, vejo aqui na nota que é pretensão da presidência da Câmara chamar conselheiros do orçamento participativo para discutir a questão dos gastos. Isso em muito me preocupa. Me preocupa porque concordo que tenhamos que discutir os gastos da Câmara Legislativa. Eu mesmo, em diversas manifestações escritas e verbais, tenho manifestado minha preocupação com diversos gastos que entendo desnecessários, começando pela verba de propaganda, que teve nos últimos tempos um crescimento desmesurado, incompatível com os tempos de retenção de gastos, no qual está envolvido todo o país, estão envolvidos todos os governos. Mas entendo também que a reparação de uma injustiça, de uma distorção na folha salarial e na percepção de remuneração pelos servidores da casa, não pode ser entendido como um gasto supérfluo, um gasto desnecessário, que a simples manifestação de algumas pessoas pudesse desqualificar. Entendo que ao repararmos uma injustiça, para terminar, mais do que tudo, se essa questão deveria ser tratada por um projeto de resolução de um parlamentar ou por um projeto de resolução da mesa diretora, essa questão é secundária. E aqui, chamaria que todos nós verificássemos qual é a maneira mais rápida, a maneira mais correta, a maneira mais eficiente de resolver esse problema que angustia pela injustiça os servidores da Câmara Legislativa e que todos nós parlamentares, componentes ou não da mesa diretora, encontrássemos a solução para esse problema. Entendemos que, se essa questão tiver que ser discutida dentro do âmbito de uma ampla rediscussão sobre a estrutura da Câmara Legislativa, que essa discussão se faça já. O que nós não podemos concordar é que o direito líquido e certo de alguns servidores fique à mercê da disposição dos dirigentes da Câmara Legislativa e inseri-lo numa discussão de maior âmbito, procrastinando assim aquilo que é justo, aquilo que é de direito. A reivindicação dos servidores é correta. Não há por que tratar servidores iguais de maneira desigual no seu contra-cheque. Portanto, qualquer que seja o meio, vamos tratar deste assunto no momento presente, porque é isso que o bom senso manda. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores desta casa, imprensa aqui presente, eu quero manifestar, senhor presidente, a nossa preocupação como que esta casa trata as discussões internas, trata o seu posicionamento da sua presidência. Momento atrás, ontem mesmo, conversava com o nosso deputado Manel de Andrade, conversava com Edmar Pirineus, nossos legítimos representantes do PMDB, junto à mesa diretora. O PMDB fechou questão em função da proposta do nosso companheiro, deputado Daniel Marques.
justamente para corrigir a igualdade ou a desigualdade salarial praticada no Poder Legislativo local. E aí nós colocamos essa discussão para que fosse discutida no âmbito de todos os mais deputados. E, lamentavelmente, a mesa diretora apresentou uma nota que eu me nego a ler, porque é uma nota que não merece o mínimo respeito por um deputado eleito pelo povo. É uma nota que agride esta casa. É uma nota que agride o parlamento, quando diz que o orçamento participativo deverá julgar, apreciar e votar, se possível, que é o desejo do presidente, o aumento desses servidores. Nós não vamos permitir que cabos eleitorais, formados no calar da noite, nós não vamos permitir que, mais uma vez, Brasília é discutida entre quatro paredes. Brasília teve essa representação política aqui, graças à garra do MDB, que foi às ruas, e dizer que Brasília precisava de uma representação política no Distrito Federal. Não foi delegado de orçamento participativo que foi às ruas dizer que precisava ter um poder legislativo local. Eu me nego a receber para discussão no meu gabinete qualquer delegado do orçamento participativo para discutir uma questão interna. Essa questão é da Câmara Legislativa. Os delegados não têm representação política partidária, não têm representação legítima pela população para discutir aumento desta casa. Eu gostaria que Vossa Excelência convocasse também os delegados para discutir o mandato de Vossa Excelência. Eu gostaria também que Vossa Excelência convocasse os delegados para discutir a inoperância desta casa. Eu gostaria que Vossa Excelência convocasse os delegados para marcar a sessão extraordinária nesta casa. Eu gostaria que Vossa Excelência convocasse os delegados para dizer que este governador é o governador mais incompetente na história do Brasil. E que é um governo corrupto, é um governo que não sabe aplicar os recursos públicos e dizia na sua campanha que não precisava de recurso público, não precisava do governo federal, que bastava saber gerenciar os recursos públicos, que eles seriam bem aplicados, bem destinados em Brasília. Então, de uma coisa está acontecendo, este governo deverá estar aplicando esses recursos muito mal, senhor presidente, no corredor da corrupção, no corredor do desvio de recursos públicos. Portanto, nós respeitamos os delegados, mas nós não podemos permitir que avoque para esta casa uma discussão externa, uma discussão do GDF para discutir o aumento de um servidor ou uma correção de uma tabela salarial. Não é delegado que fez concurso público para esta casa, não foi delegado que foi convidado ou convocado para trabalhar em gabinete de algum deputado aqui, não. Essa discussão é interna, política, e nós vamos decidir no âmbito desta casa e não de delegado. O delegado deverá servir para outras oportunidades, mas não pode se colocar uma questão dessa externa para expor esta casa. Se Vossa Excelência tiver condições, tiver delegação dos seus pares, que já houve, que coloque em discussão, que coloque em plenário, para que a gente vote sim ou não. E nós temos 8 votos e vamos votar sim. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu até me surpreendi, porque até o presente momento eu não tinha feito qualquer manifestação a respeito desse assunto. Provavelmente a Rádio Corredor já se encarregou de fazer alguma divulgação espúria, e eu entendo isso perfeitamente. Afinal, as eleições do sindicato se avizinham, e quem sabe alguns deputados aqui estão querendo de alguma maneira abocanhar uma fatia desse sindicato, trabalhando no sentido de fazer também a sua chapa, e eu entendo isso perfeitamente, isso é próprio da democracia. Acredito que
quando se trata de eleição, às vezes alguns recursos espúrios podem ser assumidos. Inclusive esse, de um deputado que é suplente da mesa, que sabe que a mesa diretora está discutindo com seriedade a questão da isonomia, da verdadeira isonomia dos servidores da Câmara Legislativa, da descompressão e, diga-se de passagem, da questão do tratamento igualitário entre servidores efetivos e não efetivos. E a mesa, através do deputado Manuel Andrade, que é do PMDB, foi responsabilizada, deu essa responsabilidade ao deputado Manuel Andrade para que conversasse com o sindicato e que o sindicato pudesse apresentar uma pauta de reivindicações. Em momento algum, senhor presidente, constou da pauta de reivindicação o item apresentado pelo deputado suplente da mesa. Em momento algum, o deputado suplente da mesa apresentou essa sugestão aos membros da mesa diretora. Em momento algum, o deputado que veio aqui ao plenário, numa atitude claramente demagógica, numa atitude de procurar de alguma forma conquistar uma simpatia dos servidores, eu respeito. Acho que política para alguns a política vale tudo. Para mim, a política é o exercício da consciência. Para mim, a política é o exercício da autenticidade. Eu não me preocupo com aplauso ou com vaia e respeito todos aqueles que dão as costas para mim, porque eu acho que isso é legítimo. Aliás, é fruto até da educação de cada um. Agora, o que eu não posso aceitar é que um deputado que diz entender o regimento interno desta casa, um deputado que é membro suplente da mesa diretora, colocar a mesa diretora contra os servidores. Na minha avaliação, isso deveria ser repudiado pelos outros colegas, porque hoje é essa mesa que está colocada nessa situação, mas amanhã poderá ser a mesa do qual os outros colegas vão fazer parte. Nenhum momento nós, deputados, que pensamos com responsabilidade e seriedade, estamos virando as costas para os servidores da Câmara Legislativa. Agora, se os servidores da Câmara Legislativa querem fazer esse jogo de meia dúzia de candidatos do sindicato aqui, para poder envolver os deputados nessa discussão, que façam esse jogo. Agora, as consequências, os servidores terão que assumir. Infelizmente, meia dúzia manipulam a maioria e a maioria depois vai ter que sofrer as consequências do que essa meia dúzia faz. Então eu faço aqui um apelo aos deputados que conhecem o regimento interno da Câmara Legislativa, que sabem da competência de apresentar projeto de resolução que implique em aumento de salários, em aumento dos servidores, que esses deputados sejam mais dignos dos seus mandatos, que esses deputados sejam mais honrados, que esses deputados sejam mais éticos, que esses deputados sejam mais companheiros e que hajam com decência no mandato parlamentar. Porque eu acho que a pior das chantagens é a chantagem emocional. A pior jogada política é aquela que faz artifício para arrancar aplauso e simpatia baratos. E essa atitude não pode ser admitida nesta Casa de Leis. Ou então esse legislativo será conduzido a reboque da voz de minoria e vai esquecer aquilo que diz a maioria da nossa sociedade. Quem é que não quer aumento de salário? Evidentemente todos querem. Quem é que não deseja melhorar suas condições financeiras? Todos querem, mas que isso seja feito para todos e não para meia dúzias, orquestradas por deputados inescrupulosos que fazem desse parlamento um exercício da demagogia e não da democracia. Fica aqui, portanto, senhor presidente, a minha manifestação contundente, eu sei, deve estar ferindo, deve estar machucando, deve estar atingindo, e eu quero que atinja mesmo, porque esta casa precisa ser mais séria na condução do trato com a coisa administrativa e com a coisa pública. Não se faz política com demagogia barata. Portanto, senhor deputado, caia-se no seu lugar, seja deputado, honre o seu mandato e respeite o regimento da Câmara Legislativa. Olha, senhor presidente, eu gostaria de exercer o direito regimental de resposta quando o deputado Peniel Pacheco
não teve coragem de citar Deputado, o meu nome. deputado. Mas ele disse que quem fez o projeto de resolução fui eu, quem assinou fui eu. E, portanto, eu tenho o direito de resposta para responder a maneira grosseira com que esse deputado usou a tribuna para atingir um colega seu. Isso Deputado, aqui é antiético. Deputado, não vamos para o debate daí, porque se nós tivermos que conceder o direito de resposta, depois de analisar as notas taquigráficas, nós vamos analisar. Então, vou analisar as notas taquigráficas. Enquanto isso, concedo a palavra ao deputado... Olha, ele está insinuando, continua o deputado me João de provocando, Deus. portanto, eu quero o direito de resposta, tá? Inclusive, continua me provocando. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, eu quero me reportar aqui sobre os crimes que estão ocorrendo no Distrito Federal e chamar a atenção de um punhado de deputados que defende os direitos humanos. Como a gente vê aqui nessa casa, quando tem plateia aqui, vem uma pessoa aqui defender os direitos humanos, aí se apresentam aqui para dizer que são favoráveis aos direitos humanos. Eu quero perguntar a essas pessoas que defendem os direitos humanos se já foram visitar os pais daquela menina de 9 anos que foi estuprada e morta covardemente por aquele bandido de Planaltina. Eu quero saber, senhor presidente, e dizer a todos que enquanto existir deputados aqui para sair na mídia defendendo bandido, eles vão continuar matando e estuprando, inclusive crianças. Outra coisa, senhor presidente, que eu quero me reportar é sobre a intriga e o incitamento ao confronto das duas corporações, Polícia Civil e Polícia Militar, que vem causando o doutor Paulo César da 26ª DP. O doutor Paulo César, inconscientemente, inconsequente, está querendo causar uma guerra entre as duas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil, que isso aí, quem vai ficar no prejuízo é a sociedade. Senhores deputados, a presidência... Senhores deputados, deputada Rainha, deputada Lúcia Carvalho, a presidência apenas solicita aos senhores que possam conversar um pouco mais baixo, a fim de que o nosso ilustre deputado João de Deus possa concluir a sua oratória. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os nobres parlamentares. Mas agora eu quero me reportar, senhor presidente, a questão dos servidores dessa casa. Eu acho que Vossa Excelência, como deputado experiente de segundo mandato, tem que dar uma solução para a questão dos servidores. Então, ou Vossa Excelência coloca o requerimento em votação, ou convoca a mesa para votar a questão da resolução. Eu quero dizer para todos os servidores aqui presentes, que não tenham a eloquência do grande líder, deputado Marcos Arruda, mas que também estou do lado de vocês. E para concluir, senhor presidente, eu creio que todas essas pessoas que estão aqui, eu acho que admirava mais Vossa Excelência quando Vossa Excelência tinha barba. Porque aí Vossa Excelência defendia com unhas e dentes todos e qualquer um que chegasse aqui e pedisse a sua ajuda. Eu tenho certeza que na época que o Magela usava barba, ele defendia vocês. Mas ele tirou a barba e quer prejudicar os servidores dessa casa. Vossa Excelência, senhor presidente, tem que dar um rumo a essa questão. Nós não podemos ficar esperando o capricho de Vossa Excelência em prejuízo dos servidores. Muito obrigado.
senhoras e senhores parlamentares, em respeito a todos os parlamentares desta casa, em respeito a todos os servidores, me sinto na obrigação de fazer um comunicado da presidência que eu gostaria que o deputado João de Deus, gostaria que o deputado Marcos Arruda e todos os parlamentares pudessem me dispensar um minuto da atenção. Inicialmente, esta presidência esclarece que, desde o início dos trabalhos da atual mesa diretora, os 5 parlamentares que compõem a mesa diretora se abriram para negociações oficialmente, inclusive para a realização do primeiro acordo feito nesta casa. Especialmente neste ano, a presidência e toda a mesa diretora iniciou um processo de discussão de uma pauta de reivindicações apresentadas pelo sindicato. A todos os itens nós demos respostas. A todos os itens nós informamos. A mesa diretora tem em seu poder, parece que alguns servidores não querem que os demais saibam da verdade. Não sei por que razão. Ou será que o sindicato não informou a categoria? Mas, de qualquer forma, aqueles que quiserem ouvir, nós informaremos. Especialmente sobre a reivindicação ora apresentada. A mesa diretora apresentou uma resposta a esta reivindicação. Todas as atas e todas as respostas estão à disposição de todos os deputados e de todos os servidores. No caso específico da gratificação de atividade legislativa, há uma história de diferenciação da atividade da gratificação desde o início. E nós, em todos os momentos, negociamos com o sindicato. A nossa posição individual está expressa na nota oficial que fizemos distribuir. E, de fato, se houver interesse dos senhores parlamentares em tomar conhecimento de todo o processo de negociação e de toda a realidade sobre essa situação, fiquem à vontade que a mesa distribuirá as informações. Além disso, a mesa diretora não admitirá que uma função exclusiva sua seja trazida a plenário por parlamentar individualmente ou até por conjunto de parlamentares. Porque não podemos, nem agora, nem no futuro, imaginar que deputados que não tenham a responsabilidade da direção da mesa diretora, com todas as implicações que daí advêm, apresentar projetos que, inclusive, tragam a criação de despesas. A mesa diretora, na sua próxima reunião, poderá tratar da questão, mas, no âmbito da presidência, a questão já está devidamente resolvida. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, acabei de ouvir a exposição de Vossa Excelência e eu faço uma solicitação, senhor presidente. Por que então, se Vossa Excelência tem como objetivo resolver o problema, por que Vossa Excelência não convoca o colegiado de líderes neste momento, suspende a sessão durante 5 minutos e a gente então traça uma estratégia, senhor presidente? O que nós queremos é resolver, inclusive com Vossa Excelência.
suspenda a sessão por 5 minutos, convoque uma reunião de líderes agora, para a gente montar uma estratégia. É isso que nós estamos lhe solicitando, senhor presidente, desde ontem. Gostaria que Vossa Excelência me atendesse. A presidência indefere, como aliás já fez ontem. Mas Vossa Excelência... Como aliás já fez ontem. Solicito ao deputado Marco Lima que secretaria os trabalhos da sessão e passamos agora à ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. Solicito que o deputado Marco Lima faça leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Renato Rainha para a questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, o artigo 13 do regimento interno da Câmara Legislativa diz que compete à mesa, na qualidade de órgão diretor colegiado, constituído pelo presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretários, bem como pelo primeiro e segundo suplentes, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e do serviço administrativo da Câmara, especialmente a linha O. Inciso 1, a linha O. Propor à Câmara Legislativa projeto de resolução dispondo sobre a sua organização, funcionamento, segurança, regimento jurídico de pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O artigo 13 diz que a iniciativa desta lei compete à mesa. Todavia, não estabelece com exclusividade e nem de forma privativa. Razão pela qual não proíbe, não impede que nenhum outro deputado distrital no exercício do seu mandato apresente, só um pouquinho, deputado, deixa eu concluir aqui minha posição, não proíbe que nenhum deputado distrital no exercício de seu mandato apresente projeto de resolução sobre a mesma matéria. Ademais, o artigo 199 do mesmo regimento interno diz que nenhuma proposição que modifique os serviços administrativos da Câmara Legislativa poderá ser submetida à deliberação do plenário sem parecer da mesa. A mesa, neste caso, segundo entendo do regimento interno, ela tem possibilidade e competência tão somente para apreciar e emitir o parecer, e a decisão está a respeito e com exclusividade ao plenário. Só um momento, deputado, deixe-me concluir aqui a questão de ordem. A mesa tem apenas a possibilidade de emitir o parecer, dando o seu entendimento. A capacidade de aprovar ou não é do plenário. Por isso solicito a Vossa Excelência que, com base no artigo 13, inciso 1, a linha O, e no artigo 199, que Vossa Excelência convoque uma sessão extraordinária ao término desta, para que coloque em votação o requerimento de urgência, ou então que, atendendo o pedido também do deputado Marcos Arruda, que suspenda a sessão para que os líderes possam, juntamente com a mesa, encontrar uma solução para esta questão. É o apelo que faço a Vossa Excelência. Senhor deputado, informa a Vossa Excelência que a interpretação que Vossa Excelência dá ao regimento interno, especialmente ao artigo 13, inciso 1, não pode ser considerada como do entendimento desta presidência, porque naturalmente que aqui estabelece todas as competências da mesa diretora na parte legislativa e que de fato estabelece, especialmente na letra O, proposição de projetos de resolução, como aliás segue o princípio da lei orgânica, o princípio da Constituição Federal. A decisão da presidência sobre a questão de ordem levantada por Vossa Excelência, portanto, é de entender que a letra O do artigo 13, na sua alínea 1, inciso 1, é de fato que a exclusividade da iniciativa de projeto de resolução sobre organização e todas as previsões naquela letra é da mesa diretora. Cabe a Vossa Excelência não polemizar mais em plenário, que nós não permitiremos, mas recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, não vamos polemizar.
já resolvemos a questão de ordem e vamos à ordem do dia. Não concederei mais questão de ordem nem pela ordem sobre esse assunto. Me desculpem os deputados, a presidência não tem, senhores deputados, como permanecer. Não pode. Mas você já discutiu, Rainha. Mas é outra questão de ordem. Não. Aí não posso te dar, Rainha. Não posso te dar. Eu é que estabeleci para retirar. Sabe por quê, Rainha? Eu não vou ficar polemizando com você. Não. A presidência, de fato, entende que Vossa Excelência pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e não mais permitirá que esse assunto seja trazido a debate. Essa questão do projeto de resolução está decidida. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma proposta. É sobre esse assunto? Não é sobre o projeto de resolução. É sobre o assunto que está em pauta. Eu gostaria de fazer uma proposta. Senhor presidente. A presidência, desculpe, deputado, Vossa Excelência poderá fazer por escrito à mesa e a mesa considerará na sua próxima reunião. Mas nós não vamos continuar nesse debate em plenário. Desculpe, mas a presidência não vai permitir a permanência desse debate. Nós vamos entrar na ordem do dia e não permitiremos a continuação do debate. A presidência, a mesa diretora tem reunião regular e nós não vamos convocar a mesa especialmente para discutir essa questão. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de usar o meu horário. Na hora que Vossa Excelência me chamou, eu não estava na casa, eu estava a caminho. Eu gostaria, por gentileza, usar. Deputado, infelizmente eu não posso atender a Vossa Excelência por duas razões. A primeira delas, porque Vossa Excelência foi chamado e no momento não se encontrava em plenário. Segunda, porque já falaram 6 parlamentares e nós já encerramos o pequeno expediente e estamos agora já na ordem do dia. Infelizmente, neste momento não posso atender a Vossa Excelência, mas Vossa Excelência poderá falar no grande expediente. Desculpe, mas infelizmente. E agora nós vamos entrar na ordem do dia. Solicito ao senhor secretário. Senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. A presidência vai entrar agora na ordem do dia. A presidência vai iniciar a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Daqui a pouco. Item número 1. Discussão da redação final do projeto de lei número 255 de 1995, que autoriza o GDF doar imóvel urbano à União e da outras providências. Autor, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, questão de ordem. Agora não vou dar. Agora não. A presidência coloca em discussão a redação final do projeto 255/95. Não havendo quem queira discutir ou impugnação, a presidência considera aprovado. Senhor presidente, eu creio... Com a palavra, deputado Aziz. Se for para tratar do mesmo assunto, não concederei. Não é para tratar da questão do projeto de resolução. O que eu creio é que nós estamos vivendo um momento de muita gravidade. Eu acredito que não é dessa forma que nós encaminhamos a solução dos nossos problemas. Os parlamentares estão insatisfeitos, não acho que a melhor forma é a saída. Eu solicito, Vossa Excelência, que convoque uma reunião da mesa com as lideranças, porque eu creio que esse assunto não pode trazer mais prejuízo para casa como está trazendo. Eu gostaria de deixar... A presidência informa que dará continuidade normal à sessão. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Não vou manter o assunto. Não vou manter o assunto. Me desculpe, deputado Marcos Arruda. Me desculpe. Não vou manter o assunto. A presidência fará verificação de quórum. Se não houver quórum, encerrará a sessão.
Senhor presidente. Eu determino ao serviço de som que desligue o som do plenário. Não vou suspender. Não vou suspender. Não adianta gritar que eu não vou suspender. Não adianta. Porque não tem necessidade de suspender. Não tem. Não vou suspender. Pronto. A presidência fará. A presidência fará a verificação de quórum. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu quero aqui repudiar um gesto que foi cometido por um servidor desta casa, aqui dentro desse ambiente aqui. Quando os deputados estavam discutindo essa questão dos servidores, ele ali de cima, como se fosse um general no quartel, dando ordem aos deputados para que evacuasse o plenário. Senhor presidente, que nível que essa casa está chegando? É impressionante, dizendo, sai, 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 vai embora. Eu fico impressionado, senhor presidente, como alguns deputados aqui são monitorados por elementos que deveriam ser servidores desta casa. E estão ali para dar ordem. Peraí, eu vou concluir. A presidência não vai permanecer nesse debate. Mas isso é grave, senhor presidente. Isso é grave. Como é que os deputados que foram eleitos para votar o interesse da coletividade podem ser enxotados e manipulados por um que se diz servidor da Câmara Legislativa, dando ordem para que os deputados façam o que tem que fazer ou deixar de fazer no plenário? Senhor presidente. A presidência solicita a Vossa Excelência que faça por escrito que a presidência tomará as medidas cabíveis. Não vamos permanecer nesse debate. Eu solicito que Vossa Excelência secretarie a sessão, faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Vou fazer. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel, presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Vasni Derrori. Presente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Cafu, presente. Estão presentes apenas 6 deputados. Não há quórum sequer para discussão. Está encerrada a presente sessão.